Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos dando início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Neste momento estamos dando início à Hora da EBD. Quero aproveitar esse momento para cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo ao nosso pastor presidente Nathaniel Oliveira de Souza e também ao meu pastor congregacional, o pastor Gilberto Oliveira, pastor da congregação da subsede ali na rua Barão de Cotegipe, número 23. Aproveitando também o momento, quero parabenizar a todos os demais pastores pelo dia do pastor, e clamando, suplicando a Deus, não somente pela vida do nosso pastor presidente, mas de todos os pastores, que sejam eles direcionados pela palavra do Senhor, inspirados pela palavra de Deus, para que possa instruir a cada um de nós. Deus continue abençoando, usando poderosamente na instrumentalidade do Espírito Santo em vossas vidas. Parabéns, pastores. Nós sabemos que a função de pastor é uma função muito importante, porque assim como diz as Escrituras, porque eles darão conta de cada um de nós, porque somos ovelhas do Senhor, e eles têm a tarefa importante de nos conduzir ao reino dos céus. Amém? Neste momento vamos dar início à lição de número 11, que seria presidida no domingo, mas nossa cidade foi a Santa Ceia do Senhor. Então será presidida hoje à noite nas congregações, para a glória do Senhor. Estaremos reunidos e estamos aqui aproveitando este momento para convidar a cada um dos amados irmãos que esteja junto conosco, para que possamos aprender junto a palavra do Senhor. Quero agradecer a participação do irmão Natanael, que Deus abençoe a sua vida. É uma grande satisfação, é uma grande honra tê-lo conosco. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fique à vontade para deixar os seus comentários em nome do Senhor. Amém? Quero cumprimentar também a nossa querida irmã Diana Ribeiro, a esposa do dirigente ali da Jurema, Rosenildo. Que Deus abençoe o diácono Rosenildo para a glória do Senhor. Vamos então à lição de número 11, com o tema Ética Cristã, Vícios e Jogos. Vamos tratar da ética cristã em relação a esse tema específico. E agradecendo já a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui. Amém? Vamos à leitura do texto áureo, que diz: melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Repetindo, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios capítulo 15, versículo 16. Nessa palavra, amados e queridos irmãos, entendemos que melhor é estar no temor do Senhor, na presença do Senhor, recebendo mesmo no pouco a satisfação de estar com Deus, de que ter o tesouro de inquietação, o tesouro que traz a preocupação, o tesouro que traz muitas vezes, em vez de trazer a calmaria, traz a perturbação, traz a inquietação, assim como o sábio Salomão expressou em suas palavras.
A verdade prática diz: Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios, nem dos jogos, pois, segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. Isso é uma verdade. Não devemos ser dominados. O apóstolo Paulo já dizia que então ele quer dizer que tudo posso, mas tem coisas que não vai me edificar, tem coisas que vai simplesmente me atrapalhar ou até mesmo me tirar da presença do Senhor. Quero convidar aos amados irmãos para abrirem as suas Bíblias, faça juntamente comigo a leitura diária que está em Provérbios, no capítulo de número 31, versículos 4 e o versículo 5, que diz assim: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam os juízos de todos os aflitos. Aqui nós vemos uma instrução da mãe do rei Lemuel ao seu filho, para que não devote a sua vida ou o seu desejo ao vinho ou à bebida forte. Aqui o comentarista diz: a embriaguez perverte o direito e o bom senso, perverte a consciência do homem em tomar a direção correta, tira a racionalidade do homem para que ele venha a fazer a coisa certa. O homem começa a agir com as suas emoções, com a sua vontade. No comentário da Bíblia Pentecostal diz: o padrão do comportamento requerido por Deus para os reis e governantes do seu povo, especialmente no tocante a beber vinho fermentado, ou seja, beber bebidas inebriantes, bebidas fortes, eram elevadíssimo. O hebraico diz literalmente aqui que não haja ingestão. Alguns podem dizer: não, mas eu posso beber, mas não posso me embriagar. Mas o original hebraico diz literalmente: não haja ingestão, ou seja, não haja vinho forte em meus lábios, que eu não beba, que eu não consuma o vinho fermentado, a bebida forte, a bebida alcoólica, e nada há nessa passagem que permita alguém de beber com moderação ou de beber socialmente, aquela bebida que é só ingerida em momentos de festividades ou em momentos em que as pessoas acham que é a bebida social ou o momento social. Antes de continuar com o comentário, eu quero agradecer a participação da nossa querida irmã Lidiane Lima, que Deus abençoe a sua vida. Nosso querido irmão Isaías, Deus abençoe, cantor ali da subsede, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a irmã Débora, o irmão Felipe e também o irmão André. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Continuando, a razão por que os reis e os governantes não devem beber bebidas inebriantes é que, é claro e objetivo essa questão, afastados pela bebida, afetados, melhor dizendo, pela bebida, eles poderiam esquecer-se da lei. A bebida os faria
moralmente fracos e os levaria a desobedecer a lei de Deus e perverter a justiça. Estes textos levou os rabinos judaicos a decretar que o juiz que bebesse um renute, ou seja, um copo de vinho, um cálice de vinho, não podia tomar assento no juízo, ou no júri, ou na sala do julgamento. Nem numa escola nem podia ensinar em tais circunstâncias. O mesmo princípio regia os sacerdotes que no Antigo Testamento ministravam perante o Senhor a favor do povo. Nós podemos ver esse momento, esse relato em Levítico capítulo 10, versículos 8 a 11, que diz: E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para que façais diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado pela mão de Moisés. Então, nós podemos perceber que essa é uma das exigências de Deus para que estejamos aptos para adentrar na sua presença, para interceder por nossas vidas e também para interceder pela vida dos amados irmãos. Pode existirem ou até surgirem comentários como alguém dissesse assim: mas esses são os sacerdotes. Essa distinção ou essa exigência é somente para os sacerdotes, os homens separados para essa obra sacerdotal. Mas se vamos ver lá na frente que não é somente para os sacerdotes. Vamos continuar. Todos os salvos do Novo Testamento são feitos reis e sacerdotes de Deus, pertencente ao reino espiritual de Deus. Logo, no entanto, outro sim, nós estamos encaixados nesse contexto, porque somos todos nós feitos reis e sacerdotes. E aquilo que era devido aos reis, os deveres, as obrigações e também aos sacerdotes, assim recai sobre as nossas vidas. Podemos ter a certificação dessas palavras em 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 9, que diz: Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós podemos ver essa epístola dizendo que somos sacerdotes, e somos sacerdotes reais. Somos nação santa, separado, povo adquirido. Então devemos também estar ciente que devemos nos afastar até mesmo de um renute, ou seja, de um cálice de vinho. Logo, o padrão de Deus para os reis e sacerdotes quanto a não ingerirem bebidas inebriantes ou bebida forte é igualmente aplicável a nossas vidas. Que fique bem claro isso. Eu quero ler com os irmãos Número capítulo 6, versículos de 1 ao 3, que diz: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel
são o povo de Israel, não são somente aos sacerdotes. Quando um homem ou mulher tiver separado, fazendo o voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Amados, temos que entender de que vinho está se falando. Muitas pessoas entendem que naquela época havia entre eles a ingestão da bebida alcoólica, no sentido literal da palavra. Ou seja, a bebida que já era alcoólica e era distribuída. Na verdade, se fala desse vinho, do suco feito pelas uvas, que eram espremidas, e muitas vezes ela se apresentava vermelha, justamente porque fermentava e se tornava ela bebida alcoólica. E era necessário se apartar desse suco de uva quando ele se apresentasse vermelho. Justamente uma advertência de Deus para que não pervertesse o bom senso dos seus seguidores, dos seus sacerdotes ou até mesmo do seu povo. No livro de Éfeso, diz assim no capítulo 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E como se encher do Espírito Santo sem orar, sem jejuar, sem ler a palavra de Deus? É impossível. Como vamos suportar os maus dias que nós estamos vivendo hoje? É quando estamos cheios do Espírito Santo. É quando estamos orando para suportar as adversidades da vida. É quando estamos jejuando para suportar as situações adversas. E quando estamos lendo para acrescentar fé em nossas vidas. É dessa maneira que Deus espera que estejamos cheios, e não de vinho em que há contenda. Nós sabemos que o mundo está sendo regido pelas adversidades, pelas contendas, pelos problemas, pela violência, e temos que nos afastar disso. Bem, queridos, temos também uma leitura em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não em torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Nós podemos ver Paulo dando os requisitos dos homens de Deus, dos servos de Deus, para exercer a obra. Isso aos presbíteros, bispos, os diáconos, que seja desta maneira. É uma advertência para nossas vidas, para que estejamos aptos para exercer a obra do Senhor. Amém? Quando paramos para observar 1 Timóteo capítulo 3, quando ele fala não dado ao vinho, ele diz, esta expressão do grego miparion, formada de mir, que significa não, parion, palavra composta que significa literalmente ao lado do vinho. Não ao lado do vinho, não perto do vinho, não com o vinho,
Aqui a Bíblia requer que nenhum pastor, presbítero, fique sentado ao lado do vinho, ou seja, esteja com vinho, ou melhor dizendo, esteja ingerindo a bebida forte. Noutras palavras, não deve beber vinho embriagante, nem ser tentado ou atraído por ele, nem comer e beber com os ébrios. Olha só, talvez alguém entenda que quando faz uma festividade e convida alguns amigos que não são crentes, ele deva colocar em uma geladeira, um freezer, os refrigerantes, e em outra geladeira, em outro freezer, a bebida forte, a bebida inebriante, para dar aos seus convidados. Mas aqui há uma advertência dizendo, olha, nem sente ao lado do ébrio, nem participe com ele quando ele estiver desta maneira. Melhor é sair pela tangente, ou sair pela esquerda ou para a direita, para que não venhamos sofrer. No livro de Mateus, Evangelho ao qual escreveu São Mateus, no capítulo 24, versículo 49, diz o seguinte: e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados. É aquela história do mau servo que, atrasando o seu senhor, pensou em espancar os seus conservos, que significa o servo do servo, e a comer e a beber com aqueles que se embriagam, que bebem, que estão distantes com as suas razões já perdidas. A abstinência total do vinho fermentado era a regra para reis, príncipes e juízes. No Antigo Testamento, o vinho era advertido para que não fosse consumido. Aqueles que dirigem a igreja de Jesus Cristo certamente não devem adotar um padrão aquém do que vi aqui. Além disso, todos os crentes da igreja são chamados sacerdotes reais, como já vimos em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. E como tais devem viver a atual altura do mais alto padrão de Deus. Somos sacerdotes do Senhor. A leitura de terça-feira está contida em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 10, que diz o seguinte, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões ou os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui diz, os viciados não herdarão o reino de Deus. Uma advertência para que não venhamos cair nessa situação que nos afastará do reino de Deus. A leitura de quarta-feira está contida no livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 5 a 7, que diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamagueira no deserto,
e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O versículo 7 diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E aproveito esse momento para cumprimentar com a paz do Senhor ao diácono Marley e também a sua esposa, a irmã Mari. Que Deus continue abençoando e deixo esse versículo, amado, para a sua vida. Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A tua esperança, amado, é no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Quero também cumprimentar com a paz do Senhor ao diácono, professor, homem de Deus, Eduardo Sales. Que Deus abençoe a sua vida em nome do eterno Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, a irmã Sinalva, aos seus filhos, todos em nome do Senhor Jesus. A leitura de quinta-feira diz assim, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 2 e 6, a palavra do Senhor não erra. O Senhor é que tira a vida e dá, e faz descer a sepultura, e faz tornar e subir dela. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Antes de falar o contexto, eu quero voltar na leitura de quarta-feira e dizer que as Escrituras condenam o colocar toda a confiança no ser humano. Isso é uma advertência para que não venhamos nos fiar nos comentários ou nos fiar nos homens que usam o seu braço como força, a sua capacidade intelectual como se denotasse uma melhor condição do que os demais. E na verdade o apóstolo Paulo nos ensina que quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais percebemos quão miseráveis somos, falhos e pecadores. E que não devemos observar as deficiências dos demais irmãos como se nós fôssemos melhores do que ele, mas olhar o nosso estado de pecado como o mais grave pecado e distanciado de Deus que somos. E se não fosse a graça de Jesus, não estaríamos aqui. Ainda na leitura de quinta-feira, no livro de Éfeso, no capítulo de número 5, versículo 29 e o versículo 30, que diz assim a sacrossanta palavra de Deus: porque ninguém aborreceu a sua própria carne. Veja bem, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, mas antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O versículo 30, porque somos membros de um só corpo. Amados, isso aqui é de importância ressaltar, que nós fôssemos analisar todas as questões humanas como se nós estivéssemos na situação, antes criaríamos ou cuidaríamos melhor para que fosse resolvida toda a situação, para que estejamos aptos e agradável para estar com o Senhor. Então vamos entender de uma forma: se percebemos algo de um irmão, de um próximo, devemos nos colocar no lugar dele.
Devemos fazer isso antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer direção, antes de dar qualquer palavra. Porque ninguém aborrece a sua própria carne. Aqui o comentário diz assim: maltratar o próprio corpo é ultrajar o Senhor da vida. Trazendo para o contexto da bebida forte e do vício, que vai destruir o próprio corpo, vai destruir os órgãos internos, como por exemplo aquele que usa do tabaco, que é o fumo, ele pode prejudicar os seus pulmões. Aquele que usa da bebida forte pode prejudicar o seu fígado, pode prejudicar o seu rim, pode prejudicar os seus órgãos provenientes como o estômago, pode prejudicar aquele que fuma também o seu esôfago, as vias nasais, as vias respiratórias e muitos outros problemas à própria vida. Então temos que entender esse contexto, sempre nos colocando no lugar do outro. Quando percebemos uma pessoa enfrentando uma situação adversa como essa, não vamos dizer, a pessoa é fraca, mas vamos ajudá-lo a suportar, a sair dessa situação, porque ele está indo contra a sua própria vida e destruindo ela. A leitura de sexta-feira está em Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito 2, 1, ou melhor, 2:12, que diz assim a sacrossanta palavra de Deus: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Sóbria, para estar sóbrio, eu tenho que estar longe da bebida alcoólica, para que possa eu andar justo e piamente. Essa é a palavra de Deus. O comentário diz: o cristão é exortado a viver sobriamente, com a sua racionalidade perfeita, para tomar a decisão correta. Sábado, livro dos Salmos, de número 122, versículos de 1 a 5, 112, perdão, amados, versículo de 1 ao 5, que diz assim a sacrossanta palavra de Deus: louvai ao Senhor, ou aleluia em hebraico. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta. Disporrá as suas coisas com juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Disporá quer dizer defenderá. Comentário diz: o homem que teme ao Senhor é bem-aventurado, tem o prazer de ser útil, tem o prazer de abençoar vidas. Quando ele diz tem prazer nos mandamentos, ele quer dizer que mais importa na vida do verdadeiro crente em Deus é que a vontade divina seja feita na terra. Isso é o que Cristo pede para cada um de nós, e Ele nos ensinou, dizendo assim:
venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Quando ele ensina os discípulos a orar, ele faz essa lembrança para que estejamos entendendo que o prazer do verdadeiro crente é que a vontade divina seja feita na terra. Aquilo que acontece pela autoridade celestial no céu, aconteça também na terra. Tais pessoas amam os preceitos de Deus, porque eles expressam a retidão divina e que os mundanos desprezam. Os mundanos não querem aceitar, achando que é regra de crente, achando que é coisa de homem, que na verdade isso não é. Quero convidar aos amados irmãos a irmos juntos para a leitura em classe, a leitura bíblica em classe que está no livro de Provérbios, no capítulo 22, ou melhor, 28, versículo de 1 a 10, que diz assim: fogem os ímpios sem ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como um filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas porventura de homens prudentes e sábios ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os homens buscam o Senhor, entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Os que guardam a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena ajunta para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Bem, queridos, como em todas as lições, nós temos aqui objetivos a serem cumpridos. Primeiro, o objetivo geral. O objetivo geral é explicar que Deus não criou o ser humano para ser escravo de vício, nem de jogos. Os objetivos específicos são 3. Apresentar os vícios como degradação da vida humana e compreender que os jogos de azar são uma armadilha para a família. Conscientizar a respeito da forma correta do crente viver uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. Eu quero, antes de começar a introdução, quero fazer uma breve oração que deveria ser feita no início, para que Deus tome a primazia da continuidade dessa palavra, que vamos ressaltar toda ela, rápidas palavras, sem muitos comentários, para trazer uma forma de trazer aos irmãos o que está contido na palavra, para facilitar a sua interpretação, facilitar a sua compreensão, você que é aluno ou até mesmo professor da escola bíblica dominical. Senhor Deus e Pai, neste momento eu suplico a Tua graça, a Tua benevolência, a presença do Teu Santo Espírito,
para que possa me inspirar os amados irmãos a receber a tua palavra, a receber de uma maneira tal, Senhor meu Deus, que sejam eles avivados, que sejam eles transformados, modelados pela palavra, Senhor. Que aquilo, Senhor meu Deus, que está distanciando o teu povo da tua casa, teu povo da tua presença, que seja quebrado. Porque quem mais quer isso é o inimigo das nossas almas, Senhor. Mas alimenta, Pai, fortalece com a tua palavra, para que estejam eles indo receber a tua palavra, receber a tua porção. Também inspira os pastores, os ministros de Deus, para que recebam essa unção, ó Pai do Senhor, para que sejam inspirados pelo Senhor a serem o primeiro exemplo a cada um de nós, para que venhamos a segui-lo por caminhos corretos e retos em direção ao Senhor. Quero suplicar pelos que se encontram, Senhor meu Deus, aprisionados pelos vícios, pelos jogos, que sejam neste momento quebrados todas as amarras, todos os grilhões, todas as correntes, Senhor, que tem prendido esse irmão, essa irmã, para que eles sejam libertos pelo poder que há no sangue de Jesus. Estou suplicando, ó Pai, porque reconheço a minha dependência. Reconheço que sem o Senhor nada podemos realizar, mas o Senhor tem poder. O sangue de Jesus no Calvário foi derramado e foi eficaz, e ainda continua sendo eficaz para tirar